legal. Água e corpo e visual. Os peixinhos vão nadar e o bebê vai se encantar. Mexe a mão, mexe o pezinho. Tumi Time bem divertidinho. Bate palma, dá risada. A brincadeira tá animada. Aqua Play. Muita cor, diversão, tudo ok. Toca, aperta, faz chover. Na Kidio tem pra você. Aperta aqui, aperta ali. Olha os peixinhos a subir. Muita cor, que emoção. Todo mundo enganação. Faz de um lado, vai pro outro. Tumi Time tá mais gostoso. É seguro, é genial. Uma diversão sensacional.